começa pela apresentação, é isso? É isso, eu vou apresentar, acho que inclusive já começamos aqui. A gente está ao vivo. O pessoal já está ao vivo vendo a gente. E como é que a gente sabe que o pessoal que entra, a gente tem acesso ou não? Tá, Michele, é o seguinte, já estamos ao vivo, boa noite, pessoal. Para saber quem entra ou quem não, você vai no link, Michele, do YouTube, que nós disponibilizamos, e aí, a partir daquele link, você vê. Mas aí, o que eu faço para trabalhar aqui? Eu costumo deixar ligado no YouTube, mas deixar no YouTube mutado, deixa no mudo. Não, mas é muito complicado para mim, Marco. Deixa assim. Então fica assim mesmo, né? Não, mas fica tranquila. Depois eu assisto a gravação. Sim, quando tiver perguntas, Inês, calma, Inês, daqui a pouco o Bruno coloca todo mundo. Quando tiver perguntas, o Bruno vai estar colocando aqui pra gente, tá? Então o Bruno vai fazer todo esse trabalho pra gente aqui, tá bom? Perfeito, perfeito. A gente espera um pouquinho o pessoal entrar, né? Sim, vamos cumprimentando aqui o pessoal. Boa noite. Ferdinando tá aí, Elzira daqui de Londrina, Helena, que não conheço, boa noite, bem-vinda. A Fran também, que conheço. Mas peraí, eu vou abrir no YouTube, eu também quero ver quem tá entrando. Pode abrir. Doris Ney, Jornada da Rosa, boa noite. O Bruno, achou aí? Tem que falar com a Cristina Royer, que tá mandando áudio lá no nosso grupo. Pessoal, nós temos hoje como convidada mais do que especial, Michele Cummers. É Cummers que fala, Michele? Cummers. Cummers. É alemão? É alemão. Na verdade, luxemburguês. Luxemburguesa. Que chique! Preste a receber a cidadania luxemburguesa. A minha família de italianos, por parte de mãe, eu achava que era italiano, eu acreditava que era italiano. Aí eu encontrei um parente meu, ele falava assim, italiano nada, tem uma geração na Itália, o resto é tudo de lá do outro lado. Eles pararam na Itália para fugir da guerra. E aí todo mundo fala que é italiano, tem nada de italiano, não. Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui no Marco. Deixa eu ver se eu abro aqui o link do YouTube que aqui o Bruno mandou. Vai abrir. Entrevista. Tá, não perca essa oportunidade. Abrir, tá abrindo. Agora eu vi, estamos aqui, ó. Estamos aqui. Tá. Tela cheia. Tá, e como é que eu faço para abrir, então, aqui? Abrir o quê? Onde a gente tá? O YouTube. Achou? Não, como é que eu faço? É só colocar o link do YouTube na outra aba aqui da janela. Que aí já dá direto. Qual o link? O link que o Bruno enviou? É? Deixa eu botar lá no Bruno. Pessoal, estamos resolvendo mais algumas coisinhas aqui. Não dá tempo para o pessoal entrar, né, Marco? Não são 6 horas. Sim. Não são 6 horas ainda, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Falta 1 minuto. Rodrigo de Belo Horizonte, olha. Bem-vindo, Porto Alegre, legal. Então, o Bruno me disse que a gente tem mais de 300 inscritos no seminário, né? Sim, Paula, Paulinha, querida, tudo bom? Bem-vinda. Tem bastante gente, assim, que já acompanha, né? Eu acho que esse cruzamento é muito interessante, né, Michele? Tem muita gente que acompanha o teu trabalho, tem muita gente que acompanha o trabalho do Instituto ESP, e aí a gente vai fazendo essas trocas, né? Graças ao Covid, né? Graças ao Covid. Então, olha só, é importante lembrar, então, deixa eu abrir aqui minha câmera de novo, que eu estou olhando outra coisa aqui. Que hoje, né, estaremos aqui, no primeiro momento da fala, né? Então, é o seminário sobre medicalização, e eu aproveitei, falei com o Marcos, né? Marco, e a gente, então, vai ter presente, que já estão entrando aqui
A diretora da coleção Psicanálise da Criança, da editora Galma, a Ângela, acho que já está presente. A Inês Catão, que é organizadora do livro Mal-Estar na Infância e Medicalização do Sofrimento, quando a brincadeira fica sem graça, que vai falar um pouco sobre a organização do livro, sobre os autores, sobre, né, a lógica do livro. Depois a gente passa a palavra para Cristina Royer. Vai tomar café, Marco? Eu estou tomando café aqui, eu já estou tomando muito café. Estou acelerado no café aqui. O meu também está aqui. E depois, então, a Cristina Royer, do Rio, tem um lindo trabalho com uma ONG de crianças, psicanalistas também. Acho que a gente pode apresentar um pouquinho cada uma, né? Sim, ou elas se apresentam antes de chamar. A Cristina Inakafu Merlet, Cris Keiko, que é sócia fundadora do Lugar de Vida, né, que nasceu na USP, que trabalha só com crianças que têm entraves na Constituição, e faz um trabalho de inclusão belíssimo, né? E a Maria Eugênia Pesaro, que também é do Lugar de Vida, também é fundadora do Lugar de Vida. Então, lá junto com a Cris Kupfer, foi minha orientadora de doutorado, foi uma delícia ser orientada por ela. E bom, eu acho que a ideia, então, hoje é a gente fazer um bate-papo bem interessante. Marco, pensei, eu não sei como é que a gente faz, assim, se tu vai fazendo perguntas e eu vou respondendo, ou eu posso engatar a primeira e seguir. Fica tranquila. Segue vamos lá, vamos apresentar aqui, então. Podemos começar? Marco, tu sabe que eu trabalho com associação livre, né? Eu não preparo porque eu gosto de falar o que vem na minha cabeça na hora. Eu sou um amante do inconsciente. Eu faço também. Análise, é uma análise aqui onde eu vou falando o que vem, porque é um tema que eu trabalho há muito tempo. Então, eu acho que é interessante apostar, porque eu acho que a cada convite, cada proposta é uma dimensão diferente que a gente acaba abordando, né? Sim, né? sim. E a ideia do preparar é a ideia do não deixar faltar nada, né? Eu acho que a gente justamente trabalha com aquilo que falta, né? Eu acho isso incrível, na verdade. Bom, vamos lá, vamos lá, deixa eu apresentar aqui, vamos começar. Pessoal, boa noite a todos vocês. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento do Instituto ESP, né? Vamos começar aqui pontualmente, 18 horas e 4 minutos, 4 minutos atrasados, mas ok, né? Já temos aí um bom número de pessoas, 1/3 dos inscritos. Ok, vamos lá, né? Daqui a pouco as pessoas vão entrando e vão interagindo. Estão perguntando o que tem na caneca. É um café Carmenere. É um café Carmenere aqui, do Chile, um chileno. Então, vamos lá. Eu sou o Marco Corrêa Leite, psicanalista aqui, membro do Instituto Lalang Londrina, coordenador da especialização em fundamentos da psicanálise pelo Instituto ESP, um instituto que nós abrimos para gerir, para administrar, para cuidar, né, com muito carinho, a transmissão da psicanálise a nível de cursos de pós-graduação, né? O Instituto ESP não é uma escola, né, de formação em psicanálise, nem pretende ser. Uma escola totalmente diferente disso, mas nós temos a pretensão e temos alcançado, né? Isso eu acho que com muito trabalho, com muito rigor também, né? Transmitir a psicanálise convidando analistas de diferentes escolas, né, de diferentes pensamentos, né, dentro da psicanálise eminentemente lacaniana, ok? Isso também tem que ficar muito claro, né? Porque até o cartel que eu tenho feito esse ano, sobre o Seminário 20, o tema é qual psicanálise, né? Tem uma psicanálise de Freud, uma de Lacan, mas isso é para outra conversa. Então, hoje, especialmente, fechando o ciclo de entrevistas sobre psicanálise online, a convidada é a Michelle Kammers, que
muito gentilmente aceitou, né, participar de uma forma aberta, né? Quem abriu o seminário com a gente foi o Alexandre Simões. Todos vocês que tiverem interesse em ter acesso a todas as entrevistas, né, dos seminários, podem acessar o institutoesp.com.br, que lá tem todas as informações. Então, nós já tivemos Daniel Omar Pérez, Ricardo Goldenberg, Inácio Orga, de Buenos Aires, Leandro dos Santos, Alexandre Simões, Ferdinando, Karina, Rosa, Marina e Mariotto, muita gente bacana. Tem mais, tá, gente? Aqui é bastante gente mesmo, depois entrem lá. E a Michelle Cammers, a última entrevistada, né, com o nosso cafezinho aqui. Vamos trabalhar, então. Outra coisa que foi bem bacana é que, conversando um pouco com a Michelle, surgiu essa possibilidade de lançar o livro dela aqui, em primeira mão, nesse evento do Instituto ESP, que a gente acolhe com muito carinho mesmo. Mas Michelle, o livro agradece, não é meu, tá? Tu tá falando de qual deles? Qual dos livros? O de agora. O de agora não, é organizado pela Inês Catão. Tem artigo meu, tem artigo da Cristina Oyer, tem artigo da Cris Queico, da Maria Eugênia Pesaro. Que vão entrar aqui também. Que vão estar aqui. Ó, sim, esse livro é organizado pela Inês Catão, tá? Se chama Mal-Estar da Infância. Aqui o livro, pessoal. Né? E Medicalização do Sofrimento, quando a brincadeira fica sem graça. Então, tem artigos da Ângela Barcaro, da Cristina Oyer, da Cristina Queico e da Cafu de Merletti, né, lá do Lugar de Vida, que vai estar com a gente, a Fernanda Almeida Pimentel, Francisco Carlos dos Santos Filho, Hervé Bentata, da Julieta Jerusalinski, Leonora Amaral, Luciana César, do Marcelo Veras, que está no curso com vocês lá, né? Sim, a sim. Márcia Inocêncio Moreno, a Maria Eugênia Pesaro, o Mário Eduardo Costa Pereira, Michelle Cammers, Renata Guarido, Silvia Dizistzer, o Rodrigo Guedes, o Rossano Cabral Lima, o Vitor Franco e o Wagner Ranha, de São Paulo. Tá? Então, é um livro com bastante autores. É muita gente boa. É muita gente boa. E hoje, só para lembrar, para quem está assistindo a gente, vai estar presente, então, a Inês Catão, que é organizadora, a Ângela Batista, que é a diretora da coleção, junto com a Julieta, a Ângela, que mora em Portugal, da coleção dos Canais da Criança, da editora Galma, que vai falar um pouquinho sobre a coleção. Vai estar presente, já estão, né? A Cristina Royer, do Rio de Janeiro, que tem um trabalho com uma ONG de crianças. Vai estar presente a Cris Queico, do Lugar de Vida, e a Maria Eugênia Pesaro, do Lugar de Vida. Como a gente convidou meio em cima da hora, que foi uma ideia que me surgiu no meio do caminho, quando eu pensei, o seminário tem a ver com o livro, vou chamar o pessoal para estar junto, vários analistas tinham já pacientes agendados, previsões, enfim, não puderam estar presentes, mas se eu pudesse, eu teria chamado todos, porque acho que eu ia fazer uma composição interessante para hoje, né, Marco? Sim, sim. Bom, vamos lá então. Hoje a nossa entrevistada é Michelle Cammers. Michelle Cammers, psicanalista, mestre em Psicologia e Educação pela Faculdade da USP, na FEUSP, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP, bolsista CAPES, PDSE, na Universidade Paris 7, Denise Diderot. No período de julho a maio de 2015 e 2016, professora e coordenadora dos cursos de especialização em Psicopatologia, Infância e Adolescência, Psicanálise, Sujeito e Laço Social, Psicologia Hospitalar e da Saúde, Atuação Multiprofissional do Hospital Santa Catarina de Blumenau, co-organizadora e coautora dos livros Por uma Nova Psicopatologia da Infância e da Adolescência, Desafios Atuais das Práticas em Hospitais nas Instituições de Saúde, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2017, ambos publicados pela editora Escuta de São Paulo. E agora, esse livro também, né, que nós estamos aqui conversando hoje, apresentando hoje, né, que aí depois a Michelle e as colegas vão falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, Michelle, medicalização da infância, né? Há um bom tempo atrás, o meu mestrado, né, que depois virou um livro, Ainda há Amor, né, pela editora Juruá também, fala um pouquinho dessas relações, né, contemporâneas. E lá durante todo o mestrado, eu fui levado a pensar
né? Como que, de alguma forma, a medicação entra aí como uma tentativa de suturar, né? De suturar alguma coisa que falta, né? No sujeito e que ele não consegue nomear, né? Por exemplo, Rivotril pode ser um outro nome, né, para angústia, por exemplo, né, para dar conta da angústia. Você tem ali antidepressivos psicotrópicos, que podem ser outro nome aí para dar conta do outro nome que estaria revestindo, né, um objeto da falta que caminha aí para um estado depressivo. E na infância, o buraco é de quem? Do pai, da mãe, do filho? Como que é isso? Como isso se dá na infância? Tá. Eu queria começar contando um caso, que é o caso que eu trabalho no meu artigo. No meu artigo do livro, o título do artigo é Os riscos da nomeação diagnóstica e o uso de psicofármacos na infância. Marco, e ali eu trabalho um caso que ele é bem interessante, é um caso que já não está comigo há muito tempo, enfim, mas um caso de uma gravidade que ele ajuda, é um caso, ele é tão complexo, porque ele ajuda a pensar um pouco várias facetas dessa questão da medicalização na infância, tá? Trata-se de um adolescente que me veio encaminhado aos 16 anos, primeira entrevista com o pai, né? E o pai veio me procurar porque o filho tinha enfiado uma vassoura no ânus e atravessou o intestino. Esse garoto com 16 anos, ele estava em casa, ele foi quase a óbito em função disso, e é claro que, né, o pai não sabia dizer o que tinha acontecido, né? E quando como ele estava, enfim, tinha recém saído do hospital, eu começo a atendê-lo em casa, e eu fico completamente impressionada com o grau de desorganização psíquica dele. Quase num estado selvagem, animalesco. Claro que ele falava, mas noções, outro, a proximidade, a distância, o manuseio dos genitais, o dentro e fora, a organização dos espaços não estavam de maneira alguma colocadas. Não. E foi muito interessante, porque era um adolescente que ficava muitas horas no eletrônico, né? E para mim descobrir, né, o que tinha acontecido com esse garoto, porque ninguém sabia, eu tive que entrar na vida dele. Então, eu atendia sob a forma de acompanhamento terapêutico, eu atendia 3 vezes por semana, em casa. Conheci o quarto dele, veja, né, não fazia o mínimo sentido levar esse garoto para o consultório. Né? Então, eu começo conhecendo que jogos que ele jogava, o que ele via no computador, como era o quarto, como era a casa, como era o manejo dos pais com ele, e eu vou descobrir, então, que ele tenta reproduzir uma cena de penetração anal que ele tinha visto no vídeo pornô. Só que ele faz isso com uma vassoura, e ele escorrega e a vassoura atravessa. Uma reprodução literal do que ele viu no vídeo. Muito próximo do que um autor, o Esteban Levin, no livro sobre infância virtual, conta de crianças que começam a não mais discernir, ou não chegam a discernir, o mundo real e o mundo virtual, que, por exemplo, se jogam da janela porque acham que podem voar como se voa nos desenhos animados. Percebe que essa noção ela não se inscreve, né? E de alguma maneira, quer dizer, para esse adolescente, não se inscreveu. Eu estou contando esse caso porque, veja, é um caso, obviamente não vou contar o caso todo, porque se quiserem saber do desenrolar do caso, aconselho muito a leitura do livro, porque além, né, do meu artigo e do artigo das colegas, né, mas ele é um caso que me revela algo que eu queria retomar. Marco, eu vou dar uma volta grande agora, para me perdoar. Tá? Né? Veja, é um caso que
aponta para algo muito interessante, que é que a humanização, a subjetivação, o processo de inscrição de uma criança na ordem social e civilizatória, ele não está garantido. Isso quer dizer que, por exemplo, situações em que, por exemplo, né, Vitor de Aveyron, uma criança encontrada em 1700 alguma coisa, 1789, se não me engano, na floresta de Aveyron, pelo Jean Itali, que era discípulo do Pinel, que é o primeiro médico pedagogo da história. Inclusive tem um livro do La Jonquière, organizado, né, sobre o Garoto Selvagem, né? O nome do filme, que foi dirigido pelo Truffaut, chama-se L'Enfant Sauvage, que vai justamente retomar essa história. Ela é uma história que nos interessa muito, que nós não podemos perder de vista. Por quê? Porque essa humanização pode se dar ou não. E é muito interessante porque quando o Vitor foi resgatado, ele andava como um animal, né? Então a gente atinge a clássica história de Mowgli, o menino lobo, e muitos casos na história em que quer dizer, essa criança ela é encontrada no estado de extrema animalidade, quer dizer, não humanizada, preciso marcar isso. E no filme tem uma parte que eu gostaria de retomar, que ela é muito bonita, em que o Jean, que é o discípulo de Pinel, leva, então, o Vitor, como ele é nomeado, né, o Garoto Selvagem, para o Instituto de Surdos Mudos de Paris, e ali surge uma pergunta, que foi a seguinte: ele foi abandonado porque era retardado? Olha a pergunta, Marco. Ou ele se tornou retardado porque foi abandonado? Veja, ali surge uma pergunta sobre a etiologia do grau de desorganização psíquica do Vitor. Então é interessante porque o Pinel vai sustentar que então ele foi abandonado porque já era retardado, né, partindo aí de um pressuposto, né, o Pinel escreveu um tratado sobre a alienação mental, que é o grande, né, quer dizer, que é o grande clássico do nascimento da psiquiatria, e nesse momento, né, Pinel vai segurar, né, a etiologia, então, né, cerebral, enfim, né, genética inata, enfim, eu acho que inata é o melhor termo, porque a genética vai surgir muito tempo depois, e o Ittar diz, eu acho que não, eu acho que ele se tornou retardado porque ele foi abandonado. Essa discussão é muito atual, porque quando a gente toca no tema da medicalização na infância, a gente precisa retomar um pouco a história da psiquiatria infantil. Né? Então, eu lembro de uma cena de quando eu era criança em que me intrigava. Quando eu viajava com os meus pais para o interior, me intrigava uma cena, que era a cena dos retardados na janela. Eu não sei se chegou a alguma vez ver, Marco, mas no passado, quer dizer, qualquer criança que tinha um grau de desorganização psíquica, ou a família escondia em casa, e aqui eu já estou tomando um pouco a história, né, eu diria, da loucura, né, na infância. Né? Então, vamos retomar, assim, basicamente, assim, desde a antiguidade, né? Criança que tinha algo de alguma diferença que não permitisse sua inscrição na ordem simbólica, na ordem civilizatória, ela era assassinada. Tu deves lembrar disso, inclusive, que aparece no filme 300 de Esparta, enfim. Interessante porque na Idade Média, essas crianças que tinham um grau de desorganização psíquica, elas eram tomadas como sendo possuídas pelo demônio, como tendo possessões demoníacas. E é interessante porque é preciso lembrar que, quer dizer, na Idade Média, então a gente já tinha o que o Arrier vai falar, quer dizer, de uma criança tida como
né, um mini adulto, e, portanto, não reconhecida como a diferença adulto e criança não sendo reconhecida, né? Então, as crianças viviam misturadas com os adultos, e, obviamente, que as mesmas nomeações e as mesmas práticas feitas com adultos eram as mesmas, né, feitas com crianças. Então, quem quiser aprofundar isso, quer dizer, no História Social da Criança e da Família, o Felipe Arrier vai tratar um pouco disso, né, quer dizer, apontando aí que, né, quer dizer, que a infância, então, é uma invenção moderna. Veja. O que isso quer dizer? Que assim como as mulheres eram queimadas vivas na fogueira, né, crianças também eram queimadas vivas na fogueira, e mais, a prática do infanticídio na Idade Média era uma prática extremamente comum. Lembro do livro da Elizabeth Badinter, A História do Amor Materno, em que, né, ela vai dizer assim, bom, junto com a invenção da infância se inventa o amor materno. Então, quer dizer, a criança literalmente era vista como um estorvo. O que isso quer dizer? Enquanto ela não adquiria condições de ser inserida na vida adulta, na ordem civilizatória, e participar da vida dos adultos, essa criança, quer dizer, ela era vista como um problema social. E, portanto, quer dizer, ela era encaminhada para a casa das amas de leite mercenárias, e se porventura sobrevivesse, aos 7 anos ela retornava, não para a família parental, mas ela retornava para a casa de um mestre de ofício, onde ela já ia aprender uma profissão e já se tornava um adulto, com 7 anos de idade. Essa história não é distante, porque, veja, eu estou tentando problematizar, porque, assim, não é 1 mais 1 igual a 2. No que concerne medicalização da infância, não é 1 mais 1 igual a 2, a conta não fecha. É um problema, é uma questão que ela precisa ser tratada de uma maneira muito séria. Então, veja, o que eu estou apontando desde agora, retomando a história, é que o problema da medicalização, Marco, tem a ver com o problema da inscrição da criança na ordem societária, que não é natural. Tem a ver com o trabalho necessário para humanizar uma criança, que é o trabalho necessário, né, como o livro da Rosa, para alguém virar gente grande. Como que se vira gente grande? Ou seja, como que se vira gente? Essa é a pergunta. Então, isso que a gente vê acontecendo hoje, né, eu falava com a Julieta antes de ontem, a Jerusalinski, convidei ela para estar presente hoje, ela está dando um seminário lá para o pessoal de Manaus, se eu não me engano, e a gente estava conversando assim, Michele, tá gravíssima a situação agora na pandemia de vários pacientes, crianças que assim, que perderam o controle esfincteriano, assim, retrocessos importantes. Por quê? Né? Porque essa referência terceira do social desapareceu, de alguma maneira o confinamento promovido pela pandemia faz com que a família perda essa referência terceira, né, do grande outro, como organizador, né, do espaço da família. E aí o que acontece, né? Interessante. Pacientes meus voltaram a dormir na cama dos pais, o pai dormindo na cama do filho, quer dizer, virou uma lambança dentro das casas, em algumas. Calma, Marco, deixa eu acabar o raciocínio. E, em outros casos, crianças, famílias que com a pandemia puderam ter experiências que nunca tinham tido, de convívio com seus filhos, de proximidade, de acompanhamento educativo, e crianças que, por exemplo, na pandemia, tiveram avanços significativos no tratamento. Eu tenho um dado interessante, eu segui atendendo online, atualmente alguns pacientes eu atendo no consultório presencial, poucos, a grande maioria ficou online, mas atendo de máscara, enfim, todos os cuidados necessários, álcool gel, janela aberta, enfim, né? Mas é curiosíssimo que nenhum paciente criança parou. E eu sigo trabalhando com os pais, porque de alguma maneira os pais se deram conta que esse período de pandemia é muito perigoso para eles. Ou seja, onde ali as referências que permitiam a eles se organizar desaparecem, e aí eles se veem numa situação, né, muito delicada de desamparo, de não delimitação de lugares, enfim. Vai, Marco. Depois eu vou... Interessante você colocar isso, né? Durante toda essa série de entrevistas... Marco, tá dando algum ruído, não sei de onde que é.
Estão me ouvindo com ruído? Tá ok? Pode ser no meu, né? Deixa eu ver aqui, vou mudar o microfone aqui, só um minuto. Pronto, melhorou? Piorou? Eu não sei se as outras pessoas estão escutando o ruído, mas tudo bem, segue lá. Tá. Parou agora. Tá com ruído, ó. Simone Rezende falou, tá com ruído, botou aqui. Tá com ruído ainda ou não? Por favor, Marco. Deixa eu tentar outro microfone aqui, então. É que tem um monte de microfone aqui. Aqui. Marco, acabei de ver aqui no WhatsApp, estamos com 108 pessoas assistindo agora. Que legal, né? Ótimo. Melhorou o ruído? Tá. Temos 1/3, então. Ótimo. O ruído ainda tá? Seguiu o barulho. Pessoal, tem barulho aí? Não. Parou. Parou? É o real. É quando tu fala que dá o barulho. É eu falando agora, continua com o barulho? É o barulho do teu microfone. Tá, deixa eu ver aqui então. Áudio, vou tentar Marcos. Último áudio aqui. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou. Ótimo, vamos lá. Nessa série de entrevistas, uma das coisas que ficou muito clara... Você precisa falar mais alto agora. Ok. Nessa série de entrevistas, uma das coisas que ficou muito claro, conforme fui entrevistando as pessoas, é a questão, acho que essencial da psicanálise, que é o caso a caso, né? E, inclusive, quando eu fui entrevistado pelo Ferdinando, que também é docente das nossas pós-graduações aqui, eu me lembrei de um caso de uma pessoa, né, adulta, mas que regrediu a tal ponto que me pareceu uma psicose. A desorganização foi tão grande, né, que no momento em que eu atendi ela online, me parecia uma psicose. E eu atendi ela no divã, uma neurose. Estruturadinha, bonitinha, assim, uma depressão bem grave, né, ok, mas uma depressão neurótica, nada psicótica, né, com essa foraclusão, nada disso, né, um laço, uma transferência bacana. A hora que eu atendo ela pelo Skype, a primeira vez, vinha, eu acho que boa parte dos fenômenos da psicose, né, que a gente vê a apresentação ecolalia, né, a posição fetal, só chorava, repetia muito o que falava, né, fala totalmente desorganizada, estava falando uma coisa, de repente falava de outra. Eu falei, gente, o que aconteceu? Né? E teve outro caso que foi ainda melhor, né, que a hora que passou para o online, a paciente deslanchou de um jeito que ela mesma se tocou e falou, eu prefiro assim. Mas, Marco, né? Mas é justamente isso, quer dizer, né? Para alguns a pandemia veio de uma maneira organizadora, para outros de uma maneira avassaladora, muito desorganizadora, né? Assim, o que né? remete... Assim, ó, Marco, divórcios acontecendo, famílias se desfazendo, mas ao mesmo tempo famílias se refazendo e casamentos acontecendo. Quer dizer, sim, nesse sentido, quer dizer, né, é interessante porque, quer dizer, o modo como essa pandemia está sendo vivida por cada um, ela é muito particular, ela é muito singular, né, e nesse sentido, quer dizer, a lógica do, né, quer dizer, agora, veja, o mundo certamente não será mais o mesmo, né. Agora, voltando ali para a questão, né, do que tu me perguntou, assim, bom, né, e do que se trata? Então, eu falava ali, né, quer dizer, é interessante porque a criança, né, e é muito interessante porque, veja, por que Freud, em 1905, quando ele escreve 3 ensaios, né, ele foi quase execrado? Porque, veja, nesse momento de 1905, vamos tentar lembrar, 1895, ele escreve Estudo sobre a Histeria, né? Vamos tentar lembrar que Freud está pegando ali justamente quando ele encontra o fenômeno da histeria, que na Idade Média era um fenômeno em que tem um livro importante chamado Martelo das Bruxas, tá? Em que, quer dizer, o que é o Martelo das Bruxas? É um livro em que os inquisidores
se baseavam para definir se uma mulher era bruxa ou não. Mas todas as mulheres eram, em sua grande maioria, todas aquelas que escapavam aquilo que estava colocado como sendo esperado de uma mulher, era, quer dizer, diagnosticada como, nomeada como bruxa. Onde é que eu quero chegar com isso? Interessante. Onde é que eu quero chegar com isso? Que quando Freud começa a observar o fenômeno da histeria, é preciso lembrar, então, que a gente está falando aí do período em que é o grande auge dos grandes hospícios Salpêtre, Bicêtre, na Inglaterra, Brasil, Hospício Pedro II. É o auge, quer dizer, em que se tem aí uma pergunta, primeiro, sobre o que é a loucura. O que é a loucura? Então, o que se fazia aí com o sujeito, Marco, que tinha alguma diferença de um determinado, alguma diferença em relação a um determinado ideal de adulto, ou o que se espera de uma criança? Quer dizer, o que se fazia com as crianças? O que se fazia, então, com as crianças e os adultos, misturados juntos? Hospício. O primeiro hospício para criança que se criou no Brasil, ele foi criado porque um médico, no caso, um higienista da época, vai visitar o Hospício Pedro II no Rio, e ele fica literalmente impressionado com crianças e adultos vivendo nus no mesmo ambiente. E é ali que se cria, numa lavanderia anexa ao hospital, uma ala infantil, pela primeira vez. O que eu estou querendo marcar com isso? Quando Freud vai falar sobre a sexualidade infantil, primeiro, a diferença adulto-criança estava pouco marcada. Então, se a gente for ver as fotos de família dessa época, você vai ver o menino pequenininho, a menina pequenininha, ali, vestida com uma roupa muito parecida com a do adulto. Quase um pequeno adulto. Mas quando Freud vai falar... Veja, olha que impressionante. Não, é muito lindo, assim. Porque, veja, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que por que causa escândalo quando Freud fala da sexualidade infantil? Porque é o auge da maternalização da mulher. Então, se é o auge da maternalização da mulher, ou seja, a mulher vista como mãe, a mulher vista como fundamental, e vamos tentar lembrar Madame Bovary, Casa de Bonecas, alguns, vamos pegar uma Madame Bovary, do Flaubert. A Emma Bovary não se ocupava do filho. Emma Bovary é uma mulher em crise. É uma mulher que ela tem amantes e ela quer saber o que é ter prazer, ela quer saber o que é ser mulher. Não queria saber. Quem se ocupava da filha da Emma Bovary era uma ama de leite. Era uma babá. Então é interessante porque quando Freud vai falar da sexualidade infantil, no auge, Marco, eu já vou chegar na medicalização, que eu preciso dessa volta. Fica tranquila. Está parecendo o cenário 8 do Lacan. A gente está dando uma volta, mas vai chegar lá. Eu vou chegar lá, prometo. Então, quando o Freud vai... Ainda tem o café, fica tranquila. Da sexualidade infantil, veja, isso vai se chocar, se confrontar com a defesa do amor materno. Porque, veja, se ele diz a criança tem uma sexualidade infantil e o amor materno defende a colagem no corpo materno, percebe que as duas ideias se chocam. Então, quer dizer, existe, erótico na relação mãe-bebê? Sim. E é isso que Freud introduz. Então, veja, a gente chega agora, num primeiro momento, do que Lacan chama no Seminário 11, a primeira operação de causação do sujeito. Percebe? Onde a criança, no primeiro momento, ela é falada, sonhada, quer dizer, numa certa pré-história, e mais, assim, onde no primeiro momento a mãe e o bebê se fazem um. E é interessante porque eu estou falando disso porque, o que eu vou dizer, não basta a alienação, eu preciso ter uma segunda operação, e é claro que isso tem a ver com o movimento de presença-ausência, com a falta, com a delimitação de lugares, quer dizer, é uma questão muito complexa,
Mas, quer dizer, essa criança precisa separar do corpo materno, essa criança precisa, quer dizer, ser um sujeito diferenciado da mãe. Hoje pela manhã... Só um pouquinho, Marco. Precisa ser um sujeito diferenciado da mãe. E isso quer dizer que se ela não se diferenciar, e mais, se não houver o que Lacan vai falar, nome do pai, função materna e as diversas maneiras de nomear isso, quer dizer, essa criança fica aprisionada. O que a gente percebe dos casos? Agora eu vou responder a tua pergunta. O que a gente percebe dos casos que nos chegam ao consultório? Crianças pouco diferenciadas do outro. Recebi recentemente um caso, atendi no consultório, no meio da pandemia, um caso gravíssimo, de uma criança de 6 anos, que vivia no colo da mãe, a mãe entra no consultório com ele no colo, eu pergunto, ele não caminha, a mãe fica sem graça, né? E durante a entrevista com os pais, a criança enfiava literalmente a mão dentro da boca da mãe, como se ela e a mãe fizessem um. E é muito interessante, porque o que a gente percebe? Que ali até os 6 anos, Marco, essa criança, os pais, eles ainda conseguem, de alguma maneira, escamotear a desorganização dessa criança. Por quê? Porque, veja, eles têm muita dificuldade de reconhecer que essa criança cresceu. Portanto, eles tratam a criança de 6 como um bebê, então eles não veem problema. Veja, né? Introdução ao Narcisismo, 1914, quando Freud vai falar Vossa Majestade, o bebê. Essa criança, então, né, quer dizer, como um artigo da Leda Bernardini, da Cristina Kupfer, que vai dizer que é o mestre do gozo. Quer dizer, que essa criança é o rei da casa, né, e é interessante porque o que a gente percebe? O casal parental, a família gira em torno dessa criança, que com 6 anos é tratada como bebê, ainda usa fralda, chupa-bico. Já peguei casos de crianças com 9 mamando no seio materno, né? E obviamente que não tem que isso vai estourar, porque veja, a família acha bonitinho, acha sem graça, é quase como essa criança acha bonitinho, mas veja, quando que, agora volto para a pandemia, quando que o buraco fica mais embaixo? Quando que a coisa fica, a mostra fica visível para os pais, quando essa criança vai para a escola. Veja, a gente falava da questão da pandemia, que tirou a referência terceira das famílias. Né? As coisas começaram a se banalizar. Né? Então, quer dizer, quando essa referência terceira ela some, se começa a naturalizar coisas do tipo, por exemplo, que eu já recebi, na época que eu dava aula na graduação ainda, mães, por exemplo, de crianças com síndrome de Down que masturbavam as crianças para poder botar para dormir. Mães que dão álcool para o filho para dormir, isso era muito comum no interior, mas nas camadas populares aqui, pelo menos nos grandes centros, nos bolsões de pobreza, isso é comum. Essas coisas vão se banalizando. Fica banal usar droga na frente do filho, é banal estar alcoolizado na frente do filho, quer dizer, vai se banalizando de tal ponto que para a criança também isso se naturaliza. Agora, o que acontece, né? Quando essa criança vai para a escola, e aí eu quero marcar, suja, por exemplo, com a roupa suja, ou quando essa criança vai para a escola sem comer, quando essa criança vai para a escola desorganizada, a escola, opa, alguma coisa de errado tem aí. E aí, nesse momento, é uma pena, porque, veja, claro que tem algo de errado com essa criança, porque veja, né, a gente está falando aí de uma conjuntura de muita gravidade, então classe média alta, vamos pegar um exemplo, estou falando agora das camadas populares, mas classe média alta, quer dizer, o que a gente percebe? A criança usa fralda, a criança não consegue, vai no banheiro, não limpa o bumbum sozinha, a criança não dorme sozinha, assim, independência pessoal, grau de independência pessoal 0, tolerância à frustração, -1, ou seja, né, quer dizer, tirou o brinquedo, o mundo caiu, desabou, quer dizer, quando vai para a escola, isso tudo se torna visível, e é interessante porque o que a gente percebe? A gente percebe que quando essa criança é pobre, a escola aciona o conselho tutelar. Claro?
Isso é um dado de pesquisa, eu trabalhei isso muito na minha tese de doutorado. Eu tenho um artigo publicado na Estilos da Clínica chamado A Fabricação da Loucura na Criança, que eu vou tratar disso. Quando a criança é pobre, aciona o conselho tutelar. Quando a criança é classe média alta, encaminha para o neuropediatra. Percebe que, veja, então, o que acontece quando a criança é pobre? Aciona o conselho tutelar, ela cai na rede de assistência, e quem cai na rede é peixe, porque aí, quando cai na rede, não sai nunca mais. Então, essa família passa aí agora, e é interessante porque a assistência, ou eu diria, quem está muito fragilizada também, enfim, e é interessante porque o que a assistência acaba fazendo? Encaminhando a criança para o CAPSI infantil. Então, vou dar um outro exemplo de uma situação que eu tive com um neuropediatra, em que uma criança que vinha de uma favela, acostumada a brincar na rua, nunca tinha frequentado escola, e com 9 anos, então, é a primeira vez que ela vai frequentar a escola. Veio de uma outra cidade, é muito comum, né, isso acontecer, e aí essa criança, então, ela vai para a escola, porque é obrigada pelo conselho tutelar, né, e na escola ela pula a janela para ir brincar no parque. Ela não ficava em sala de aula. E aí a professora, a escola, encontra uma alternativa, mudar a sala para o segundo andar para ela não pular mais a janela, que era no térreo. E ela disse, não me deixa sair, eu vou pular a janela. E ela é encaminhada para o CAPSI como uma tentativa de suicídio. Percebe? Que a coisa ela se monta de uma outra maneira, e aí já entra com tofranil, já entra com ritalina, e ali é interessante porque a mãe veio procurar a clínica escola que eu coordenava, né, um serviço infantil que eu coordenava naquela época, dizendo, olha, eu não reconheço mais a minha filha, que é o título da Inês, do livro que ela deu, quando a brincadeira fica sem graça, porque de um lado, quer dizer, como se a criança não se reconhece mais em si mesma, com a medicação, mas os pais também não reconhecem mais essa criança como sendo sua. E aí tem um curto-circuito importante, então estou marcando aí uma diferença, né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso, Marco? Né? Que essa desorganização da criança é sim um entrave, uma fratura na constituição psíquica. E isso tem a ver, sim, com o lugar que ela está colocada no fantasma parental. Estou lembrando aqui o texto Nota sobre a Criança, do Lacan. Uhum. Né? Quer dizer, que lugar que ela está ali, né? Ou a Manoni, que vai discutir isso no livro A Criança Retardada de Sua Mãe, né? Mas é preciso marcar que sim, que na verdade, e aqui eu lembro do livro da Mariotto, quando ela vai dizer assim, que hoje a escola tem sido fundamental, porque é somente a ida para a escola que a desorganização da criança ou a sua vulnerabilidade social se torna visível, tá? E nesse momento alguma intervenção se faz. Agora, veja, dito de outro modo, a escola se tornou um dispositivo que agencia a medicalização da infância, tá claro? Mas eu retomei a história para mostrar que a escola sempre foi o dispositivo que incluiu ou excluiu. Porque as crianças que também iam para o hospício eram também encaminhadas pela escola. Tá claro isso? Então, e aí eu preciso lembrar, quer dizer, né? Essa criança, quando ia para a escola, tinha uma desorganização, ou ela ia para uma classe especial, ou essa criança ia para uma internação mesmo. Tá? E é interessante porque, quer dizer, né, pensando, quer dizer, quem eram essas crianças, né? Isso é uma longa história, eu acho que tem umas 5 horas de discussão aqui. Mas, hoje, a escola segue agenciando. Agora, a grande questão é, precisa de uma intervenção? Precisa, tá? Mas, a única intervenção que tem ocorrido à escola é, primeiro, solicitar um diagnóstico, e mais, solicitar um diagnóstico que seja seguido de uma prescrição medicamentosa.
que de alguma maneira, porque, veja, que permita essa criança, então, permanecer na escola, né? Então, a Eliane Brum tem uma expressão interessante que é, na Ritalina, a droga da obediência, mas eu diria que não é só a droga da obediência, é a droga do rendimento escolar. Porque, veja, em alguns casos, a Ritalina serve para a criança ficar em sala, porque a criança não consegue nem ficar sentada. Então, veja, lembra vocês, eu já tive vários pacientes pequenos. Marco, estamos em 50 minutos, eu vou falar mais 10. Tá? E aí a gente abre para os autores, pode ser? Deixa eu só finalizar meu raciocínio, a gente... Espera aí, só... Oi, Espera, Marco. tá cortando aqui, eu não sei se é aí, se é aqui. Tá cortando, Bruno? Bom, eu não sei. Eu também não. Tá, tudo bem. Marco, então, veja, o grande ponto aí quer dizer, essa criança que é diagnosticada como tendo TDAH é uma criança que ela tem fraturas na Constituição, né? A grande questão é que essa nomeação diagnóstica, ela pouco ajuda, né, na organização psíquica da criança. Por quê? Porque ela acalma e ela apazigua tanto a família quanto a escola. Então, digamos, né, então ela transforma a agressividade, porque, na verdade, de alguma maneira, a gente está falando de desorganização, a gente está falando de agressividade, que agressividade, né, no texto Agressividade em Psicanálise, que está lá no escrito, que Lacan vai trabalhar muito bem. Quer dizer, a agressividade é uma tentativa de separar do outro. Quer dizer, é através da agressividade que o sujeito dá manutenção ao eu. Né? Que é o que eu vou trabalhar no meu artigo, no livro Por uma Nova Psicopatologia em Infância e Adolescência. Então, quer dizer, a pergunta é, na medida em que a medicação Ritalina, o Concerta, tira, ou a própria risperidona, que vem sendo administrada para crianças a partir dos 6 anos, né, que é muito grave, é um antipsicótico, que efeitos que vai produzir, né, na constituição psíquica de uma criança? Eu tenho uma hipótese, quero provocar aqui o público que está assistindo, e te provocar também. Eu tenho uma hipótese, Marco, e depois as autoras também que vão falar agora. A minha hipótese é o seguinte, que a pulsão não organizada pelas funções parentais, ou seja, estamos falando da criança perversa polimorfa, que mete o dedo no nariz, que mete o dedo na pepeca, que cheira, quer dizer, que não tem organização, quer dizer, e aí nisso, quer dizer, né, quer dizer, o processo educativo, quer dizer, né, que é um pouco a perspectiva, né, a perspectiva, quer dizer, do lugar de vida, educar e tratar e educar. O que é educar? É humanizar, né? Tornar uma criança humana, é civilizar. Né? Então, na medida em que a desumanização da criança, os adultos não vêm, quer dizer, não intervêm nessa desumanização, eles medicam ela segue acontecendo. Tá claro isso? Aí a gente volta para o meu paciente, que, por exemplo, se masturbava na minha frente, onde eu disse, que é isso? Tira a mão do pinto. Percebe? Quer dizer, a desumanização segue. Né? E a minha hipótese, né? E aí eu já passo a palavra para ti, Marcos, eu falei que eu falo bastante. A minha hipótese é o seguinte, que as crianças da geração TDAH tendem a se tornarem psicóticos na adolescência. É o rim dos riscos, porque eu estou falando isso numa posteriori, é uma percepção que eu tenho tido da clínica. Eu tenho paciente já. Então, esse menino de 16, que me chega num estado completamente psicótico na clínica, ele também foi uma criança que teve o diagnóstico de TDAH e passou a infância tomando Ritalina de alta duração, aquela LA. Né? E a minha hipótese é o seguinte, que essas crianças que hoje, né, são diagnosticadas muito precocemente, e aí aproveito e faço propaganda de um livro da Rosa Mariotto, que também está no nosso também está no nosso curso. Que tem um artigo meu também, que foi o maior prazer escrever ela e o... fugiu agora o nome dele. Da Flor para Tatal.
é um artigo que eu também vou discutir isso, quer dizer, né? Então, a criança que não é autista se torna, né? O problema do diagnóstico precoce, né? No caso ali da Ritalina e o diagnóstico do TDAH ou transtorno positivo, quer dizer, não, a intervenção parental ou educativa, inclusive na escola, não segue acontecendo, a criança segue sendo poupada, e aí, nesse sentido, quer dizer, é interessante porque ela chega, né? Quer dizer, a pergunta é que efeito que isso vai produzir na adolescência? Porque, veja, na adolescência, o que você tem? Uma reatualização do complexo de Édipo e uma reatualização do estadio de espelho. Percebe? Então, quer dizer... Aí fudeu tudo. Hã? Aí fudeu tudo. Pois é, aí é o caos que se coloca, percebe? É o caos que se coloca, porque aí, quer dizer, isso vai explodir de uma maneira gritante na adolescência, né? Então, a gente poderia pensar várias hipóteses, mas eu trabalho com essa hipótese. E uma das minhas, assim, teses sobre isso é isso, assim, que o risco do diagnóstico de TDAH e do uso da Ritalina na infância, né, ele tende a escamotear, a acobertar a desorganização da psique da criança, a sua não diferenciação, e pode estourar numa psicose na adolescência. Né? Quer dizer, é quase como... Então, mas o que acontece quando você encobre uma criança que está se organizando de uma maneira psicótica? Você deixa ela sem tratamento. Você deixa ela desassistida. Então, percebe que é um tiro no pé. Porque a criança, que ela é medicada, os pais têm ilusão que ela está sendo tratada, mas, na verdade, é quase como eles seguem dando remédio para febre, mas não tratam o foco da infecção. E quando chega na adolescência, a infecção ela já está generalizada. Michele, eu vou fazer uma pergunta aqui também. Até que ponto nós, enquanto psicanalistas, estamos conseguindo dialogar e sustentar, né, com evidências, né, essa propaganda do nosso trabalho dentro do campo da saúde mental? E essa é uma pergunta que acredito ser bem provocativa. Por quê? Né? Claro que a gente pode ir lá para a França, tudo, teve a tentativa do lobby, né? Não, mas eu estou querendo pensar aqui no Brasil. Eu fiz uma pesquisa, eu trabalho muito com essa questão dos biomarcadores para psicopatologia, né? E não existe, pelo menos não há como encontrar biomarcadores. Saiu um artigo na revista Nature, né? Agora no final de 2019, se alguém quiser eu posso até passar. Tentaram também, não apenas pelos biomarcadores, mas também encontrar aqueles efeitos neurotróficos, né? A partir... Estão tentando de tudo quanto é lado encontrar algum ponto orgânico para poder dizer, é isso. O problema que eu estou querendo colocar aqui isso é um problema de propaganda, né? Eu acho que é um pior tipo de marketing que tem. Todo aluno que entra na nossa pós-graduação de Fundamentos da Psicanálise, todo aluno, não é um nem dois, a grande maioria deles, acredita que a depressão é um problema orgânico, porque boa parte deles passou 5 anos na faculdade de psicologia, em que, na grande maioria das vezes, os psicanalistas não sabiam sequer dizer, né, que a depressão não é um problema orgânico. E por quê? Tá, mas Marco, posso falar? Deixa só eu terminar aqui. Eu acho que tem um problema aí, veja, tem vários problemas aí. Primeiro, muitos. Veja, a gente tem um problema seríssimo, né, na pós em psicanálise sujeito e laço social, que eu coordeno aqui em Blumenau, que é o seguinte: as pessoas, primeiro, entram querendo ser psicanalistas, tá? Segundo, isso é um problema grave. O curso de pós-graduação transforma elas em psicanalistas. Uhum. Né? Terceiro, projetos de lei que hoje, e cursos valita, propondo ou prometendo um analista. Veja, um analista, primeiro se constrói no divã. Primeiro passo, um analista se constrói no divã. Não existe analista sem análise.
Um analista é produto de uma análise, ele é fruto de uma análise. Segundo, Marco, é de arrepiar a quantidade de pessoas se dizendo psicanalista. Isso é um horror. Veja, isso é proporcional à banalização que está se fazendo da psicanálise. Inclusive, só um adendo aqui. Não, calma, Marco. Vou tacar fogo no parquinho. Pera aí, Michele, calma vocês. É muito grave. É uma banalização da psicanálise. E nisso, acho que as associações psicanalíticas, elas ainda cumprem acho que tem uma função importante aí, de alguma maneira, né, assim, de dar uma ancoragem para isso. Né? Então, quer dizer, Freud falava do tripé. É análise pessoal, estudo teórico, a supervisão. Agora, desculpa, algum que se diz psicanalista e pensa de depressão como sendo algo neuroquímico, algum problema está colocado aí. Sim, ele dá aula, ele está contratado no departamento de psicanálise. Tá, mas veja, aula de supervisão e psicanálise. Não é psicanalista. Não tem nada. Tá, mas eu acho que todas as áreas têm esse problema. Tem pediatras e pediatras, né? Então, assim, eu acho que, nesse sentido, o pessoal que está assistindo, muito cuidado, né? Não é porque se diz psicanalista que tá cheio de charlatão por aí. Quanto mais diz, menos é. Eu diria assim, o charlatanismo é algo que está colocado de uma maneira, enfim, perigosa hoje, né? Voltando, Marco. Agora, acho que tem uma questão aí. Me veio um livro, uma revista antiga da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, eu acho que foi até uma jornada que eu fui. Os Nomes da Tristeza era o nome. Veja, tu toca num ponto importante que tu está dizendo assim, de que maneira o mal-estar ele é nomeado. Agora, é interessante porque a psicanálise, Freud no mal-estar na civilização vai dizer assim, ó, o mal-estar ele é estrutural e estruturante. Quer dizer, justamente, qual é o grande ponto aí? Né? Quer dizer, que se há algo a ser feito, se há alguma possibilidade de mudança no jogo de posições que está colocado, estou pensando aqui no tabuleiro de xadrez, é quando tem um buraquinho. É quando tem uma falta ali, quer dizer, é quando tem um espaço para poder mudar a posição das peças do jogo. Né? Então, quer dizer, sim, a gente trabalha com o mal-estar, mas veja, é a mesma questão, quer dizer, na medida em que um paciente, pensando aí o paciente adulto, o paciente, ele então vai buscar um nome, e aí a gente também está tratando, Marco, dos efeitos da popularização do DSM, né? Porque assim, as pessoas vão procurar no Google os seus sintomas, né? E aí é interessante porque o DSM está popularizado, e veja, eu acho que tem uma questão também que é preciso pensar, que o sujeito que também vai buscar um psiquiatra, e aqui é preciso marcar, tá? Em vários casos a medicação é importante, tá? Eu tenho pacientes psicóticos que sem a medicação não poderiam trabalhar, não poderiam estudar, tá? A gente não está demonizando a medicação, eu preciso marcar isso. Tem clientes que para ir para a escola precisam. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da vulgarização e da banalização, quer dizer, é preciso lembrar que 26,8% das crianças brasileiras, quase 30% da população de crianças do Brasil, estão sendo medicadas. O Brasil hoje é o primeiro lugar no mundo que mais medica crianças. Isso é muito grave. Tem dados epidemiológicos aí em jogo nisso. Né? Então, veja, esse livro ele é importantíssimo porque é um livro que ajuda a pensar o tema. Agora, é claro, Marco, e na minha experiência, isso que tu falava, né, do paciente que vai buscar o diagnóstico psiquiátrico, muitas vezes ele vai embora, porque ele consegue encontrar um nome e uma explicação do que acontece com ele. Que é a minha primeira pergunta. Isso, né? E aí, ruptura ali. Isso, né? Então, quer dizer, a tua primeira pergunta, quer dizer, ele vai embora porque ele consegue uma nomeação, uma explicação, e mais uma explicação que não implica ele. Percebe? Então, quer dizer, né? Então, quando eu lembrei de uma fala de uma paciente, diz assim, ó, eu tenho uma depressão endógena. O que é uma depressão endógena? É do cérebro, não tem nada a ver comigo. Não, tá? O cérebro está do lado, né? Isso, né? Mas, enfim, Marcos, eu acho que agora a gente podia abrir, né? A gente está com uma hora e 5. Claro. Eu acho que, então, agora eu chamo a Ângela Batista. Cadê a Ângela? Bruno, coloca a Ângela aí na tela para nós, por favor.
Bruno, vai adicionando o pessoal. Vai Michele, adicionando o muito pessoal obrigado, agora. querida. Se couberem todos na tela, acho que seria interessante. Angela, bem-vinda. Oi, aqui. Olá. Inês, bem-vinda. Inês. Ó, Cristina Roy, que é Cristina. também. A Maria Eugênia Pesaro. Ô, Bruno, pode tirar eu aqui, deixa só ela. Tá lá, tá. Cadê? Cris Keiko, olá, querida! Bom, acho que a ideia, então, agora é a gente poder falar um pouco sobre o livro. Eu convido, então, a Ângela Batista, que está lá em Portugal, né, Ângela? Não, estou na Bahia. Está na Bahia! Então, tá bom. Eu ia perguntar como é que tem em Portugal. Que bom. Ângela, então a gente começa contigo. Eu queria escutar um pouquinho, falar um pouquinho da coleção. E eu acho que depois a gente passa para a Inês para falar sobre o livro, e aí depois a gente vai passando para os autores. Tá, pessoal? A gente tem aí 25 minutos, meia hora para cada um para falar, tá bom? Tá. Então, eu vou falar bem rapidinho, boa noite. Vou falar um pouquinho da coleção Psicanálise da Criança, que é uma coleção que eu dirijo, juntamente com a Julieta Jaruzelinski. Estão ouvindo, gente? Sim. Essa coleção nós começamos em 1991, foi quando a gente fundou a editora, e essa editora ela iniciou com a coleção Psicanálise da Criança, né? E é uma coleção que publica coletâneas, tá? Sempre organizada por psicanalistas reconhecidas no meio da psicanálise de criança. E uma das características da coleção foi um pouco como o Marco falou sobre o ESP. A gente convida sempre pessoas de várias instituições, então todos os livros eles são contemplados com psicanalistas que pertencem a muitas instituições diferentes para trazer as contribuições de uma forma bem ampla, para que esse debate sempre sobre o tema possa surgir de uma forma mais ampla possível e que envolva vários pensamentos dentro da psicanálise lacaniana, principalmente, tá? Então, eu vou dar uma geral, assim, nós já tivemos Maria Cristina Kupfer, que organizou sobre tratamento e escolarização de crianças com distúrbios globais de desenvolvimento, nós tivemos a Leda Bernardino, que organizou um sobre neurose infantil, neurose na infância, e ela organizou também outro sobre que desejo é esse, psicanalizar a criança. Já a Rosa Mariotto organizou um sobre gênero, eu e a Julieta um sobre intoxicações eletrônicas, teve a Jandira Condera, da Biblioteca Fradiana de Curitiba, Rosa Mariotto já falei, né? Tivemos a Ângela Vorcaro também, organizando Quem Fala na Língua. Normalmente a gente publica 1 a 2 volumes por ano, e para o ano a editora... E essa coleção faz 30 anos, né? Nós temos também uma outra coleção, que é de calças curtas sobre bebês, coordenada por Daniele Vanderlei. Temos a coleção Discurso Psicanalítico, coordenada por Marcos do Rio Teixeira. Já tivemos a coleção de Psicanálise da Criança, a coleção Ariadne, coordenada por Lena Lois, e uma coleção também Os Libertinos, coordenada por Eliane Robert Moraes, professora de literatura erótica da PUC, da USP, onde publicamos SAD, e, né, sempre nessa interface com a psicanálise, tá? E aí, então, nesse ano aí, eu convidei a Inês há 2 anos atrás, não é, Inês, para ela organizar um livro sobre esse tema, medicalização, que pela fala de Michele a gente vê a importância desse tema, a responsabilidade e a seriedade que esse tema deve ser tratado, não é? Inês é psiquiatra também, além de psicanalista, tem um vastíssimo currículo, uma experiência incrível, maravilhosa, em vários núcleos, em universidades de psiquiatria, onde ela coordena residentes, tá? Ela é membro da Letra Freudiana do Rio de Janeiro, inclusive Maria Cristina Vidal também já organizou um livro para a gente. E então Inês vai apresentar rapidamente o livro que a Michele já mostrou, não é? E depois as autoras que estão aqui com a gente, temos outros autores, mas estamos muito bem representados por essas 3 maravilhosas psicanalistas. Dão a sequência, tá? Agradeço muito a vocês e passo a fala para Inês Catão. Boa noite a todos e a todas que estão nos escutando agora. Sexta-feira à noite, né? Que maravilha! E a gente está se encontrando aqui para falar de medicalização.
na infância. Eu queria agradecer a Michele, a Câmeras, né, a oportunidade, esse espaço que era dela, né, sozinha, abrir para a gente poder falar desse livro, que já foi aqui levantado, né, pelas outras, e que eu levanto de novo, né, e que, hoje a gente tem 4 autoras presentes, que é a Michele, a Cris Queipo, a Maria Eugênia e a Cristina Royer. Eu estou olhando quem está assim, na minha frente, a ordem que eu estava olhando. Então, eu agradeço, em primeiro lugar, a Michele, essa oportunidade da gente poder dar uma palavrinha sobre o tema e sobre o livro. Aproveito para agradecer a editora Ágalma, através daqui da Ângela Batista, né, o convite para organizar esse livro, que me deu muito prazer. Esse é o nosso bebê da pandemia, ele tem 3 meses agora. Ele nasceu na pandemia, mas ele nasceu de parto normal. Ele teve uma ótima gestação, durou um pouco a gestação, durou 2 anos, mas ele nasceu em ótimas condições, ele vai muito bem, porque o tema merece. O tema foi uma proposta da Ângela, que eu acatei. É um tema que me é muito caro, como psiquiatra de formação que eu sou. Eu fui psiquiatra de adultos, eu trabalhei no CPP2, eu fui psiquiatra de adultos no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, não só lá, mas também na colônia Juliano Moreira, muito antes de trabalhar com criança e com bebês. Eu não sou só psiquiatra, sou psicanalista. Esse livro é um livro que tem vários psiquiatras, todos eles também psicanalistas, todos atravessados pela psicanálise, e não tem só psiquiatras. Tem muitos autores, todos são referências no Brasil e fora do Brasil, né, no tema, e então é uma grande alegria e uma grande honra, né, ter organizado esse livro e contar com essas pessoas, com esses amigos de longa data e já de um grande percurso, falando disso que é tão importante. A gente quer só lembrar um pouquinho que, quando a gente fala de medicalização, a gente não está falando de mal de remédio, né? A Michele já falou isso um pouquinho, né? A gente medicalizar nem está restrito ao ato médico, não é prescrever remédio, né? É um modo de leitura do comportamento, né, humano aqui da criança pelo viés daquilo que não vai bem, né? E a nossa preocupação dos autores que estão nesse livro é um pouco com o avanço desse tipo de proposta sobre a infância e a adolescência, né, que levando à redução, né, a um discurso que reduz, né, os fenômenos subjetivos, né, o sofrimento, o mal-estar, os sintomas, né, a um dado orgânico, quando, né, o ser humano é muito mais complexo do que isso, né? Qualquer criança, qualquer pessoa é maior do que qualquer diagnóstico que ela venha a receber. Então, é um tema muito importante, muito relevante, né? A gente lembra que, para a psicanálise, o mal-estar é para todos, ele é constitutivo, a Michele também falou isso, referiu isso na fala dela. A gente lembra que sofrimento psíquico ele está presente mesmo no bebê pequenininho. É claro que constituição psíquica não tem nenhuma que seja assintomática, já que o sujeito se constitui na relação com o outro, no vínculo, mas tem sintomas que impedem até mesmo a própria vida, né? Só que a gente procura não calar o sintoma, e sim escutar o sintoma, o sofrimento, incluindo aí o sofrimento, né, do bebê, da criança, né, na perspectiva freudiana de que o sintoma é a invenção singular de um sujeito. A Ângela Boccaro, no artigo dela, dentro do livro, aborda bastante essa questão. Eu não vou falar, está no meu prefácio, não vou falar item por item de todos os artigos, até porque aqui a gente tem 4 autoras para falarem dos artigos delas. Queria lembrar do título, que o título ele sai da minha prática que é privada e pública, e quando a brincadeira fica sem graça, foi a referência feita por um menino de 10 anos, que no uso da Ritalina, e não gostando de tomar Ritalina, eu perguntei por quê, e ele me deu essa resposta: porque não gosto de tomar Ritalina, porque a brincadeira fica sem graça. Bom, eu acho que esse é um efeito colateral que não vem em bula nenhuma de remédio. Isso é dar a palavra à criança, né?
ela poder dizer, né, qual é o efeito da medicalização, no caso do remédio, sobre ela, né? E eu acho que essa expressão desse menino fala por si. Então, é por isso que o título, né, eu sugeri que tivesse, né, no título, tivesse essa diferenciação de mal-estar e de sofrimento, e, além disso, que incluísse a fala dessa criança. Então, uma fala que sai da prática, né? A psicanálise, ela se propõe a escutar o sofrimento, o sintoma, né, no que ele tem de enigmático, guardando o que ele tem de enigmático e, ao mesmo tempo, possibilitando, por essa escuta, que o sujeito se diga de um outro modo, né? Essa escuta, ela pode mudar um destino dentro de um autismo, dentro de uma psicose, dentro de uma neurose. Quer dizer, o começo da vida, né, de um sujeito aceitando, né, o que chega para ele como um lugar, né, possível, não é? Mas o final da história dele, né, ele pode decidir sobre o rumo, sobre a direção dessa história, sobretudo quando ele consegue ser escutado. Eu queria dar um exemplo rápido aqui, porque me ocorreu outro dia, e eu gostei disso, que me ocorreu numa supervisão, né? Estava numa supervisão com uma supervisanda minha, e que trouxe, né, falando de uma adulta, uma mulher adulta, jovem, uma mulher que está em análise e, ao mesmo tempo, está também sendo medicada psiquiatricamente. Essa mulher fala de si, afirma, com alguns significantes. Um deles, tem outros, mas um deles era instável, né? Eu sou instável, né? Eu não me encaixo, né? Eu sou instável. São coisas que ela ouve sobre ela dentro da família há muito tempo, e que ela, então, repete sem se escutar. É um lugar, né, que ela tem. Mas esse lugar é um lugar para ela de sofrimento. Numa situação, num relacionamento amoroso, ela acaba agredindo a companheira, ela é, então, internada pela família, e veja, a forma como a gente escuta determina como a gente vai dirigir o tratamento. Se um psiquiatra, eu sou psiquiatra também, estou à vontade para falar, né, sobre isso. Então, né, se um psiquiatra, ele vai escutando a pessoa dizer que é instável, que não se encaixa, que tem uma variação de humor, ele tem a tendência de deformação, não é? Ele tem a tendência a começar a orientar o pensamento dele para um diagnóstico, né, para um signo, não é? Que recebe, que encontra nas classificações, na CID-10, no DSM-5, encontra um lugar, né? E esse lugar, ele vai ser oferecido, né, à pessoa que ele está escutando, né, numa perspectiva que não é a da psicanálise, né? Ele está escutando a pessoa, ele vai, então, atribuir a ela, né, um diagnóstico que não só não vai dar a ela a possibilidade de se deslocar desse lugar, ao contrário, vai fixá-la nesse lugar, né, com o qual ela se identifica, né, e que é problemático para ela, né? Vai fixá-la em significantes aos quais ela está alienada. A psicanálise trabalha numa outra perspectiva, que é a perspectiva de que a pessoa possa se escutar nesses significantes que ela repete e que definem um lugar de sofrimento, né, que não permite que ela se desloque dele. E a psicanálise, com essa escuta, vai permitir exatamente o oposto, vai permitir, né, o oposto mesmo, né? Vai permitir que essa pessoa possa se deslocar desse lugar, né, para um outro, que não sabemos a partida, né, que ela vai poder construir. Então, ela vai poder, né, construir um outro destino a partir, né, do sofrimento declarado por ela de início. Eu dei um exemplo de um adulto, mas a gente está cansado de ver isso também na criança. Na criança é mais grave. Na criança é bem mais grave, e é inversamente proporcional à gravidade à idade da criança. Quanto menor a criança, se a gente, a partida, fixa a criança, né, por um comportamento, por um único comportamento, a gente fixa a criança num diagnóstico, ela vai continuar a se identificar com esse lugar sem possibilidade de sair dele. Então, a gente frisa, todos os autores nesse livro frisam a importância de escutar a criança, aí incluído escutar o bebê, que no caso do bebê é fazer a leitura do bebê, não no sentido de decifrá-lo,
mas de organizar com ele, né, e com quem cuida dele, né, o enigma que se apresenta na forma dos traços que ele inscreve, que ele escreve e inscreve como marca no seu próprio corpo. Então, me sinto assim, muito bem representada, né, a todos os níveis pelas autoras que estão aqui hoje, que são só uma parte dos vários autores que a gente tem nesse livro. O livro é um bebê de 3 meses, é como uma criança, ele já é falado antes de nascer e ele continua sendo falado. E a vida dele vai depender dos significantes que a gente vai emprestar, né, a ele nesse caminho que ele começou, apenas começou a seguir. Bom, eu acho que é um pouquinho só, é só para deixar um gostinho. Como diz aqui, uma coisa que eu gostei na fala da Michele, ela falou bastante coisa, não dá para, nem é o propósito aqui comentar tudo, mas tem uma coisa que eu achei bem bacana, porque as colegas que vêm a seguir provavelmente vão fazer algum gancho com educação, porque tem esse gancho no texto delas, educação e com psicanálise. E eu queria lembrar dessa questão da transmissão, a gente que está nesse momento, né, dessas transmissões online, se queixando, porque é um monte de problema técnico, até que agora não teve, até agora, praticamente nenhum, teve algum lá no começo, e a gente toca de se queixar da transmissão, que a gente se queixa porque a gente tem aquele ideal da transmissão perfeita, né? E a transmissão perfeita não existe, né? O que se transmite de uma geração para outra, né, falando da criança, né, é a transmissão da falta. O que se transmite é a falta. Então, quando a gente está nessas lives, quando a gente está nessas conversas tão importantes, porque a gente se acompanha, né, se faz acompanhar de alguns e se acompanha, a vida é assim, então a gente encontrou essa maneira, né, de se acompanhar nesse momento, né, o que é transmitido não é só o que a gente está dizendo, né, é legal porque é ao vivo, então a gente transmite, né, o jeito que a gente está naquele dia, né, o jeito que a gente vai falando, que vai encontrando de falar, então o que a gente transmite é sobretudo a falta, né, e é essa diferença de uma maneira de pensar do psicanalista, não é, para outras formas de pensar que pretendem uma completude, que pretendem, né, um ser humano ideal, né, forjado segundo uma normalidade que não existe. É tempo da gente poder repensar essa história de normal, né? Nunca mais voltaremos ao normal, ainda bem, né? Até porque o normal não existe, nunca existiu. Nós temos que estar abertos à criação. É isso, gente. Olha, prazer de estar aqui hoje e vou deixar as outras falarem e depois a gente fala mais, se for o caso. Inês, apresentar a Cristina. É verdade. Eu pensei que ele quer fosse fazer a pergunta. Como não, faço eu a função, passo a palavra a Cristina Rosa. Meninas, só perguntar aqui para vocês. Bruno, a gente pode passar um pouquinho do horário, Bruno? Só para saber aqui. Porque, a princípio, o horário é até 7h30, né? Vamos falar, né? O Bruno escreve aqui, pode ser no chat. Tá. E, Cristina, tá. Vai lá, você. Tá. Então, boa noite a todos, as amigas, né? Cada uma numa parte do Brasil. Esse livro também é um livro brasileiro, não só, porque tem gente também de Portugal, né? Então, da França. Mas é uma honra também fazer parte desse time bacana aí, desses profissionais aí de tantos anos na clínica, né, tratando criança. Eu gostaria sou Cristina Roy, do Rio de Janeiro, representando aqui hoje o Rio de Janeiro, e eu gostaria de falar do título do meu trabalho. O título do meu trabalho chama-se Quem Suporta Suportar. Quem suporta suportar? Porque a Inês falou uma coisa interessante, que Michele também falou, que não estamos aqui para falar mal de remédio, nem para dizer que, né, que não é disso que se trata. Cada caso é um caso. Mas o que a gente vem acompanhando na clínica, e
de uma forma, assim, de um tempo para cá mais ainda, é uma pressa em medicar, uma pressa. E aí eu resgato a primeira pergunta do Marco, quando ele fala sobre que ele diz, né? Para quem é a medicação? Então, a gente tem alguns pontos que eu, no meu trabalho, no livro, eu procuro percorrer, que primeiro, né, essa pressa em medicar, uma procura por trabalhos com técnicas e métodos, né, que de alguma forma também conduzem à medicação, e aí eu pergunto à psicanálise, né, o que nós, representantes e aqueles que sustentam a psicanálise, porque essa crescente procura por essas técnicas, essa medicalização, não só das famílias, como das escolas, como dos neuros, das fonos, enfim. Então, há uma pressa em medicar. E aí, o título do meu trabalho é esse, porque é muito difícil, né? Como é que vai suportar uma criança, e hoje a gente tem crianças, assim, de tenra idade, crianças bem pequenas, que não param um minuto, que gritam, não dormem, assim, apresentam um quadro, né, com fenômenos realmente, assim, que escuto na clínica pais dizerem que é desesperadores, que eles não sabem mais fazer. Então, cabe a nós, psicanalistas, não só, de alguma forma, transmitir a clínica, transmitir, vamos dizer assim, os fundamentos da psicanálise, né, esse teórico clínico que a gente vem ao longo desses anos. O primeiro trabalho que eu escrevi sobre intervenção precoce fundante, foi o título do trabalho, tem 21 anos. De lá para cá, um percurso enorme de trabalhos, de pesquisas, e o que a gente tem conseguido fazer com isso para que chamemos a atenção dos profissionais de que o nosso trabalho tem efeito, o nosso trabalho ele é um trabalho difícil, porque tem o manejo da clínica, não só com a criança pequena, o bebê, enfim, mas também com esses que a gente tem, vamos dizer assim, a responsabilidade de dar um suporte, e um suporte fundamentado na nossa teoria, para que eles também suportem, né, suportar essa situação, para dar um tempo até para ir com calma, realmente a gente poder até mesmo encaminhar quando for necessário. Eu apresento um caso clínico no livro de uma criancinha de 3 anos, que uma das perguntas que eu faço no meu texto é se tinha uma medicalização para não desejo de filho. A situação da mãe da criança era, assim, evidente, né? Todo o conflito, o sofrimento, e o resultado disso, os efeitos disso, nessa criança muito pequena, que a mim chegou com 3 anos, mas que foi observado já os sintomas nela desde 1 ano, por uma moça que era uma cuidadora da casa, e, assim, essa moça não tinha nenhuma condição de suportar isso. Então, o trabalho é fundamental que a gente possa transmitir a clínica, com os fundamentos da clínica, que faça isso, de alguma forma, comparecer mais no mundo, né? Porque o que está acontecendo que esses pais procuram correndo, né? Essas técnicas, esses profissionais que vão dizer o que fazer, vão dar lá uma cartilha, ou imediatamente já vão medicar. Então, essa pergunta é muito importante, desse manejo. Eu acho que é fundamental que a gente também consiga transmitir não só nossos fundamentos, claro, o fundamento teórico clínico, a nossa clínica, mas o manejo, talvez, vamos dizer assim, contribua. Como que a gente vai manejar? Tudo certo, é caso a caso, cada caso é um caso. Mas, ainda assim, esse manejo dessa clínica com bebês, com crianças muito pequenas e com crianças que apresentam vários fenômenos, né, que são insuportáveis de serem suportados. Então, cabe aí também a gente poder pensar como conduzir
essa clínica, como conduzir em relação às escolas, né, o que elas demandam, o que elas esperam, né, quando chega uma família com uma criança numa situação dessa, né, a família também ela tem uma expectativa, a escola ela já está diagnosticando, porque ela diz, essa criança tem que tomar medicação para voltar para a escola, e não estou falando de criança já numa idade escolar, estou falando de crianças pequenas, observadas desde creche, que também esse é um ponto importante, né? O trabalho também com esses dessa creche, né, desse espaço, que estão recebendo crianças a partir de 3 meses, e na creche pública a partir de zero. Então, assim, a gente tem muito trabalho, apesar de estarmos trabalhando já há muitos anos, né, sobre isso, a gente ainda tem muito trabalho aí pela frente para poder transmitir essa psicanálise teórico-clínica, né, os efeitos dessa clínica, os efeitos desses fundamentos, para que a gente possa, de alguma forma, nos perguntar e responder de alguma maneira a pergunta que eu faço também no meu texto, que é esse, né? Cadê a psicanálise? O que aconteceu? Onde estava a psicanálise? Para que essa corrida a esses outros discursos, né? Então, todos os textos do livro são fundamentais, cada um vai por uma via, que eu acho que, assim, todos que trabalham com criança, principalmente, né, mas é um livro que serve a todos, mas principalmente aos que trabalham com criança, é fundamental ver lá a experiência e o trabalho que vem sendo realizado, principalmente no Brasil, né, para que a gente possa continuar avançando. Essa é a minha aposta e também convocação da nossa responsabilidade nisso. Tá? Vou passar para... Cris ou é a Maria Eugênia? Agora Cristina, nós podemos passar para a Maria Eugênia e depois para a Cris Keiko, pode ser? Pode ser. Então, Maria Eugênia, Maria Eugênia, colega lá de São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada, Michele, pelo convite. Eu abri. Está escutando ou não? Tá? Acho que tem que aumentar o som. Agora tá? Agora. Tá? Tá bom. Tá. Então, boa noite. Obrigada pelo convite, Michele, Ângela, pelo convite pela coleção, Inês, também pelo convite, Cristina pela parceria, né? E eu e a Cris Keiko vamos dividir, né? Nós estamos no mesmo lugar, né? Falando no mesmo lugar de vida, de um capítulo que a gente escreveu juntas. Então, eu só vou continuar um pouquinho na mesma temática da Inês e da Cristina, um pouco falando desse trabalho, qual seria um trabalho que a gente tem com esse campo que vocês estão trazendo, que a Michele trouxe da medicalização, né, a partir contando um pouquinho da história do Lugar de Vida, que é uma instituição de tratamento de crianças com... A gente hoje também um pouco para fazer... A gente trabalha muito numa tentativa de torção dos discursos, né? Que é esse tema que eu queria trazer um pouquinho, que a Inês já falou. Então, inclusive na nomenclatura, a gente tem preferido dizer que a gente trabalha com crianças com entraves estruturais na sua constituição psíquica, para não usar, e aqui a gente vamos falar, né, da terminologia do transtorno do espectro do autismo, né? A gente fala que é esse campo do psiquismo que a gente trabalha, então a gente tem que usar os nossos referenciais. Por que eu vou falar de uma terminologia médica se eu não trabalho com a terminologia médica e nem com a classificação médica e nem com a visão, né, desse aspecto de que se trata, né, o autismo. É uma visão um pouco diferente. Então, a partir do trabalho com crianças com entraves estruturais, né, na sua constituição psíquica,
o que tem acontecido ao longo dos últimos anos, pensando nesse efeito da medicalização, do discurso, né, da medicalização, é que nós temos recebido crianças com 2 anos, às vezes um pouquinho menos, já com diagnóstico dado pela área médica de autismo, né? E um dos trabalhos que a gente tem tentado fazer, levando em consideração a criança e os pais, né? Então, não só a criança, então não só um discurso de medicalização que tem efeito sobre a criança ou sobre a subjetivação das crianças, mas também sobre os pais, e a Cris Keiko vai contar um pouquinho mais sobre isso, mas sempre pensando nesse binômio, né, das crianças e o pai, como dizia o Winnicott, né, não existe um bebê, isso não existe, né? O que existe é o bebê com os seus pais, né? Então, pensando um pouquinho nisso, o que a gente foi nos assustando, né, com as crianças já com diagnóstico, então as famílias entrando em contato, e quando elas se apresentam, estão dizendo que tem um filho de 1 ano e meio, 2 anos, já com diagnóstico dado, e com não só o diagnóstico, mas já com a terapêutica e a prescrição dada, né, que quase que exclusivamente nas terapias reeducativas, né, para a criança pequenininha, né? Então, com uma predominância de famílias com esse discurso, a gente tem optado também, né, no recebimento, seja na escuta telefônica, no recebimento dessas famílias, também tentar recolocar um discurso da psicanálise, né, dizendo que a gente também tem instrumentos avaliativos, apesar desse nome ser bastante complicado, mas a gente usa assim, que a gente tem instrumentos avaliativos, né, validados cientificamente, porque esse é um outro discurso que vem, mas o médico me disse que eu tenho que procurar, né, um profissional que trabalhe com uma terapêutica validada cientificamente, né? E a gente, então, diz que temos sim, né? E isso, então, por isso a importância das pesquisas na área da psicanálise, das publicações, o livro é um instrumento que veicula isso, né? Mas, então, a gente tem usado, né, os instrumentos que a gente participou, né, que foram coordenados aí pela Cristina Kucker, né, do roteiro do IRD, dos indicadores clínicos de risco, do desenvolvimento infantil, e do instrumento que hoje chamava-se AP3, hoje foi validado como instrumento APEG, né, do acompanhamento psicanalítico de crianças em escolas, grupos e instituições. Porque esses 2 instrumentos trazem para a gente também, ao mesmo tempo, 2 questões fundamentais, que a gente logo no começo também fala para os pais. O APEG, o nome ficou mais claro, né? Acompanhamento psicanalítico, e o IRD também é um instrumento de acompanhamento, então, um pouco isso que a Inês estava falando, são instrumentos que nos orientam, de alguma forma, a já no discurso dos pais, com os pais, fazer essa torção de que quando a gente está, né, com esse binômio pais-crianças, não será uma avaliação, um encontro, num momento que a gente vai poder falar do que está acontecendo com a criança. Vai precisar de um acompanhamento, né? E isso também é um jeito da gente trabalhar, que é um pouco o que está no discurso aí, médico, que você pode ver, né, e já saber sobre a criança, né, numa consulta. Então, o fato desses instrumentos trazerem em si que você precisa ver a criança, ver de novo, né, ver mais uma vez, né, acompanhar, para poder dizer algo, né, já traz um mecanismo de trabalho importante, disso que a gente está nominando, também trazer um pouco o discurso da psicanálise para próximo dos pais, né? Sem ser tão abstrato, né? Porque você introduz aí que
é com os pais e com a criança que a gente vai poder dizer alguma coisa. Não é sobre, a Inês já tinha falado isso, não é sobre a criança, né? É com eles, né? E aí os instrumentos nos ajudam nisso, né? Que a gente vai muito acompanhando essa movimentação desse laço da criança com os pais e dos pais com a criança, né? Então, isso a gente tem usado do artifício, digamos, da pesquisa e científico, né, dizendo, bom, a gente tem instrumento validado, publicado, então a gente precisa fazer uma avaliação com esses critérios, né? E aí, por isso, a gente também faz essa atuação no nome, não usa nomenclatura médica, e também a gente faz essa força, eu acho que os colegas também todos fazem, mas a gente reitera, digamos, com esse lugar de dizer que a gente tem esse instrumento, que a gente vai ter que fazer outra avaliação, não essa avaliação do médico. Maria Eugênia, mas eu queria entrar agora e falar uma coisa que a Inês está falando. Medicalizar também é transformar o mal-estar num problema médico. E o que você está falando é que os médicos, desde a sua formação, vêm já. A Inês marcou isso bem, nessa perspectiva, né, primeiro, de entender as questões do mal-estar como sendo relativas à biologia, primeira questão, por mais que não tenha nenhum marcador biológico. Quando eu estive em Paris estudando isso, quer dizer, não tem, vocês sabem que não tem nenhum exame biológico de, ele tem TDAH, não, o exame é clínico, né? E segundo, o que de alguma maneira tu está falando, que eu acho que é fundamental, quer dizer, que não é um assunto médico, não é um assunto exclusivamente do médico, quer dizer, que as pessoas veem nessa perspectiva, né? Então, quer dizer, de alguma maneira, vocês estão introduzindo algo muito importante, que não é o diagnóstico médico, a única maneira de fazer diagnóstico, não é a educação a única maneira de tratar. Sim. Percebe? E acho que nisso, assim, o trabalho do lugar de vida de vocês é fundamental, né? O IF, os outros instrumentos, enfim, as publicações nesse sentido são fundamentais para abrir um pouco, porque muitas vezes, lá no início da entrevista, que o Mário falava assim, as pessoas também procuram um médico porque não sabem quem procurar. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, o que você está falando bom, né? Acho que é uma importância, né? Primeiro, do diagnóstico precoce, da identificação do risco psíquico precocemente, para poder, quanto mais cedo, tratar essa criança. Sim. Tá? Passamos para a Cris Keiko agora, pode ser, Maria Eugênia? Claro, à vontade. Estamos já em quase 1h45, gente. Vai, tudo bem? Boa noite, agradeço o convite novamente, né, encontrando outros autores aí novamente. Vou falar muito rapidamente, que a gente já está aí, né, passado o horário, só para fazer um outro apontamento, né, nessa fala da Maria Eugênia, né, que até atualmente a gente tem usado uma outra terminologia, não necessariamente os indicadores de risco, né, mas indicadores de referência, né, em relação aos aspectos psíquicos, tá? E até um pouco um retorno ao que o Marco, né, havia falado, das pesquisas científicas na área da psicanálise, né, então acho que por isso que é importante que também haja, né, pesquisadores da psicanálise no campo acadêmico, né, para que a gente consiga transmitir, né, de uma forma pautada em evidências, né, do nosso campo, que sim, que há efeitos, né, de uma outra leitura a respeito, né, da constituição psíquica, né, e dos problemas nessa constituição desses sujeitos, né. E quando ele fala de biomarcadores, né, vou pensando aí que talvez, quando a Maria Eugênia se refira aos IRDs, né, a gente está tentando recuperar ou trazer um pouco, né, no campo da primeira infância, os psicomarcadores, né, quais seriam os aspectos psíquicos, né, em relação aos bebezinhos, né, e a esse desenvolvimento, tá? O que eu queria só colocar para vocês, né, e aí fica o convite, então, para ler o livro, né, a gente vai propondo, então, como, né, uma frente de intervenção, né, pautada na ética psicanalítica, né, e nos princípios que a gente defende em relação à subjetividade do bebê, né, da criança pequena, duas grandes vertentes de trabalho, uma delas é a que a Maria Eugênia falou, né, é a respeito de um acompanhamento psicanalítico, né, do laço do bebezinho com o outro, né, e com o seu meio, e uma outra frente de trabalho nossa, que está explicada aqui no artigo,
em coautoria, é o grupo interativo Pais Bebês, tá? O Pais Crianças Pequenas, que são pais com as suas crianças de 0 a 3 anos, tá? Então, nessa perspectiva, o dispositivo de intervenção vem dar a voz também, né, a esses pais, né, que foram destituídos do seu saber parental e também do seu saber educativo, né? Então, todo esse saber, ele vai sendo, né, de alguma forma pautado no saber dos especialistas e especialmente, né, dos especialistas hoje em dia, né, que trabalham com as psicopatologias, né, os neuros e os psiquiatras, né? Então, por isso é bem-vindo também, né, um encontro onde a gente também consiga dialogar, né, e um livro onde haja também, né, profissionais da área médica, neuros e psiquiatras, que consigam, né, também conosco dialogar a respeito, né, seja do desenvolvimento infantil, sem desconsiderar, né, os aspectos subjetivos, os aspectos psíquicos que a psicanálise, né, de alguma maneira, busca ainda manter viva, né? Então, esse é o grupo terapêutico interativo, né, que é aquele que inclui as famílias, né? Porque as famílias, então, né, como a Maria Eugênia disse, são também atravessadas por esses discursos que são, né, patologizantes, medicalizantes. Então, se nós também, né, não conseguirmos dialogar, né, de uma forma próxima e em ato com essas famílias, né, elas também vão para, né, se direcionar para aquele outro saber que promete, né, uma verdade única, tá? Então, nesse dispositivo de grupo interativo, né, dos pais com as crianças pequenas, um dos focos de trabalho, né, o que sustenta o foco de trabalho, é a busca e a sustentação do brincar compartilhado, né? Então, por isso, acho que faz também uma referência aí ao título, né, e ao convite para esse livro, né, que é, bom, e onde fica, então, a brincadeira? Né, como a Inês disse, a brincadeira ficou sem graça, né? E acho que muitas famílias também, né, quando vão recebendo tão precocemente, né, com um bebezinho que acabou de completar 2 anos, já o laudo, né, do neuropediatra, de que ele tem TEA, né, o F84, essas mães, né, que estão com seus bebês, passam, então, né, a simplesmente pesquisar o que é o TEA, né, e acabam, né, de alguma maneira, esquecendo quem é o seu bebê, né? E acabam esquecendo também, né, de fazer com esse bebê aquilo que ela faria, né? Que seria ali, né, o que a gente chamaria, né, de investimento libidinal, dos jogos, das brincadeiras, né? E ela deixa de fazer isso e começa a buscar só os sinais, né, que são ali descritos como característicos do autismo, tá? Então, um dos focos do trabalho do grupo interativo é retomar, é resgatar com esses pais, primeiramente, o saber que seria um saber parental, né, a respeito do seu filho, pautado na construção filiatória, simbólica, e também, né, essa condição, né, o resgate do brincar compartilhado, tá? Então, queria dizer um pouco para vocês, e fica o convite, então, para ler o nosso trabalho dessas 2 intervenções aí, né, que nós construímos no Lugar de Vida, pensando a promoção de saúde na primeira infância, e não necessariamente a detecção de patologias em bebês. Bom, pessoal, acho que missão cumprida, né? Acho que deu para a gente até que falar bastante, né? A promessa era 1h30, vamos chegar. Depois, Cris Keiko, abre teu microfone. Isso, já botou lá, tá? Não, eles estavam perguntando do nome do outro instrumento, já botaram ali, APG. Então, queria agradecer. Fala, Inês. Inês, abre o teu microfone. Queria aproveitar para fazer um convite, né, para o lançamento do livro no dia online, é claro, né, no dia 10 de julho, né? O lançamento está sendo organizado lá pelo pessoal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas vai ser pelo YouTube. E o subtema, né, cada desses lançamentos que a gente está fazendo tem um subtema, vai ser educação. Então, queria aqui fazer um agradecimento, ao mesmo tempo fazer esse convite.
Ótimo. E lembrando que setembro a gente faz outro, tá? Do livro também, aqui em Blumenau, né? Mas online. Bom, pessoal, foi um prazer. Eu agora passo a palavra para o Marcos, para finalizar. O seminário, eu fiquei com vontade hoje, para o pessoal que está assistindo. A gente foi fazer um teste hoje à tarde, eu, a Ângela, a Inês e a Cristina. E ficou muito engraçado o nosso bate-papo. Eu estou até pensando em falar com o Marcos para a gente criar um canal no YouTube e fazer uma série de lives com diversos... É o making off. Pode botar o making-off. Bastidores. Botar o making-off agora, eu concordo. Pode botar o making-off. Isso. Então, e assim, né, só para, então, né, agradecer, obrigada, Ângela, obrigada, Inês, Cris Keiko, Maria Eugênia, Cristina Royer, né, pela presença. Eu passo, então, a palavra para o Marco Leite, que vai finalizar, então, o nosso seminário, né, e, bom, a gente segue conversando e bom, tramando outros encontros online, né, para temas tão importantes como esse. Para quem, vocês já devem ter visto que para comprar o livro é só entrar no site da Editora Galma, né? Já colocamos ali também, está ali no chat o endereço, né? E, enfim, acho que é um livro que vai ser de grande proveito para profissionais de diferentes áreas. Sei que tem professores assistindo, psicólogos, psicanalistas, médicos. A gente teve aqui uma audiência de, eu acho que quase 300 pessoas hoje aqui nos assistindo. Né, o que um prazer e, enfim, uma boa surpresa, né? Então, passo a palavra para o Marco Leite, assume e finaliza, querido. Vamos ver se o Bruno coloca ele no ar agora. Bruno. Obrigada, Michele, foi muito interessante o nosso encontro aqui. Muito obrigada. Obrigada a todas que puderam vir, estar aqui com a gente. Obrigada. E vamos falar de desmedicalização. Isso. Então, Marco Leite finaliza? O Marco sumiu, gente. Gente, que delícia, que papo gostoso, que delícia. Só para lembrar, então, a todos vocês, né, que esse lançamento, esse bate-papo com a Michele, foi uma promoção, né, do Instituto ESP, para finalizar as entrevistas com o seminário, o primeiro seminário online do Instituto ESP, né, com o tema Psicanálise Online, Possibilidades e Desafios, né? E acho que fechamos com chave de ouro, né, falando um pouquinho da medicalização da infância, pensando justamente nessa questão da humanização, né? É uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas de psicopatologia, né, em psicanálise, que humanizar é verbo, ninguém nasce humano, né? O humano é efeito. Agora, que tipo de humano nós vamos produzir enquanto sociedade? Aí a Michele lança a questão de uma forma, parece, muito cirúrgica, né? Esses que estão sendo medicados, e aí, quando adolescentes, né? Como que vão aparecer? Eu não atendo crianças por limitações mesmo no meu funcionamento, não dou conta. Quando atendi crianças, queria bater nos pais, aí eu falei, não é para mim. Mas atendo os adultos e essas crianças crescem, né? Então, isso tem necessariamente a ver também com a minha clínica, né? A gente não pode negar, dizer que isso não está aí, porque bate a nossa porta, né? Essas crianças daqui 10 ou 15 anos vão cair na nossa porta, com certeza. E a questão toda, e achei maravilhoso vocês colocarem isso, né? Talvez não tanto quanto a psicanálise pode contribuir a partir de evidências científicas, que isso nós estamos fazendo. A boa parte dos trabalhos, das pesquisas que eu tenho encontrado, é tudo em inglês, né? Com algumas raríssimas exceções. Mas como transformar isso, né, de uma forma com que a população possa acolher, né, e muitas vezes até questionar, colocar uma pulga atrás da orelha. Pô, será que isso que estão me passando enquanto alguém que diz que realmente né? Eu estou tentando trabalhar aqui com essa questão do significante. Uma vez que se nomeia alguma coisa, a partir de um mestre que nomeia, diz, é uma depressão, e
E aí esse paciente vem para minha clínica, eu falo como é a tua depressão, e o paciente fica escandalizado, isso não foi nenhum nem dois, foram vários. Um deles, inclusive, falou assim, como assim? Você não sabe o que é depressão? Né? Aí eu falei, bom, mas eu ajudo aqui. Aí, como é você, como é a tua depressão? Me conta, estou aqui para ouvir. Nem eles sabem o que é a depressão, se não for a partir do Google, né? Ou do médico que vai lá dizer, você está com depressão, não sei o quê. Bom, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado mesmo. Todos Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Marco me ligou ontem, me convidando para fazer parte da equipe deles lá, querendo me levar embora para Londrina. Já, online, nós estamos com um projeto bem bacana aí, né, Michele? Vai dar certo. Bom, entrem lá no site do institutoeste.com.br, que vocês vão ter todas as informações, inclusive a aula com a Ana Sui Cesarino, e que logo mais vai ter à disposição também a aula com a Michele Cammers, que ela deu na pós-graduação que, né, a Karine Stagliano coordena, de psicanálise com crianças e adolescentes, ok? Gente, grande beijo, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer, de verdade. Marco, já estou seguindo você no Insta, tá? Já coloquei lá. Que honra! Ô, Marco, mas a promessa é a gente criar um canal no YouTube agora, tá? Tá, meninas? Tô dentro. Beleza. Tô dentro. Beijo. Tchau a todos. Tchau. Tchau.